Muito boa noite, queridos irmãos. Eu quero, nesta oportunidade, os cumprimentar com a paz do Senhor, sentir da parte de Deus e trazer uma palavra breve para esta live, para promover a edificação espiritual dos nossos irmãos. Eu tenho por todos o maior respeito, a maior consideração e quero desta feita honrá-los esta noite com a preciosa palavra de Deus. Nada melhor nesta vida do que nos debruçarmos diante da Bíblia Sagrada. E se existe uma coisa que eu faço com muita alegria, é a pregação do Evangelho. Eu tenho o maior prazer em exaltar o nome de Deus através da sua palavra, constituindo assim elementos de edificação espiritual para o povo de Deus. Quero felicitar, antes de ler o texto sagrado, aos irmãos que já estão adentrando aqui a nossa live, nossos queridos irmãos Wallace Marques, Thelma, Tony Bass, Sávio Vinícius, Rafael Galdino, Deus abençoe. Quero cumprimentar nosso querido irmão Reinaldo, Kleber, Cristiano Alves, Aguiar Salles, pastor Marcelo Douglas. Quero cumprimentar a Josi Luciano, quero cumprimentar Marcelo Santos, Deus abençoe. Quero cumprimentar com a paz do Senhor Jesus, o irmão Rafael. Quero cumprimentar o irmão Moab Esdras. Quero cumprimentar Luana Lima, Marcelo de Jesus, Viviane Fernandes, irmão Gilvan, pastor Marcos Barroso, pastor Marcelo Barroso. Deus abençoe, pastor Moab. Muito obrigado pelo carinho. E quero fazer uma leitura bíblica na palavra de Deus, no livro do profeta Jeremias. Livro do profeta Jeremias, capítulo 13, versículos de 1 até o versículo de número 11. Jeremias, capítulo 13, versículos de 1 a 11. Assim me disse o Senhor: vai e compra um cinto de linho e põe-no sobre os teus lombos, mas não o metas na água. E comprei o cinto, conforme a palavra do Senhor, e o pus sobre meus lombos. Então veio a palavra do Senhor a mim segunda vez, dizendo: toma o cinto que comprastes, e traze sobre os teus lombos, e levanta-te, vai ao Eufrates, e esconde-o ali na fenda de uma rocha. E fui e escondi junto ao Eufrates, como o Senhor me havia ordenado. Sucedeu, pois, ao cabo de muitos dias, que me disse o Senhor: levanta-te, vai ao Eufrates, e toma dali o cinto, que te ordenei que escondesse ali. Fui ao Eufrates, e cavei e tomei o cinto do lugar onde o havia escondido. E eis que o cinto tinha apodrecido, e para nada prestava. Então veio a minha palavra do Senhor, dizendo:
Assim diz o Senhor: do mesmo modo farei apodrecer a soberba de Judá e a muita soberba de Jerusalém. Este povo maligno, que se recusa a ouvir as minhas palavras, que caminha segundo o propósito do seu coração e anda após deuses alheios para servi-los e inclinar-se diante deles, será tal como este cinto, que nada ou para nada presta. Porque como o cinto está ligado aos lombos do homem, assim eu ligarei a mim toda a casa de Israel e toda a casa de Judá, diz o Senhor, para me serem por povo, e por nome, e por louvor, e por glória, mas não deram ouvidos. Pelo que diz-lhes estas palavras: assim diz o Senhor, Deus de Israel: todo odre se encherá de vinho, e dir-te-ão: não sabemos nós muito bem que todo odre se encherá de vinho? Versículo 13 para complementar. Mas tu diz-lhes: assim diz o Senhor: eis que eu encherei de embriaguez todos os habitantes desta terra, e os reis da estirpe de Davi, que estão assentados sobre o seu trono, e os sacerdotes e os profetas, e todos os habitantes de Jerusalém. Meus queridos irmãos, é do conhecimento, todos nós sabemos, como crentes em Jesus Cristo, tenho lido o capítulo 13 de Jeremias, versículo de 1 até o versículo 13. É do conhecimento de todos nós, crentes, que a peleja de Deus sempre foi trazer o homem ao conhecimento da verdade. Sempre foi o querer de Deus abençoar este homem, reconciliar este homem, fazê-lo próspero, dar-lhes longevidade nos seus dias, alegrar a sua alma, fazê-lo feliz. Os pensamentos de Deus para com o homem são os melhores possíveis. Sempre foi, e em Cristo continuará sendo. Deus não tem prazer, nenhuma felicidade, nenhuma alegria na morte do homem que parte para a eternidade, sem ter feito a sua confissão pública, constituindo a Cristo como seu Salvador e Senhor. Deus não tem prazer. Ele não tem prazer na morte do ímpio. Porque melhor do que todas as glórias humanas é viver junto de Deus. É por isso que o homem é apresentado na palavra em 3 estágios. Se o alvo de Deus é o homem, o propósito de Deus é reconciliar este homem, é devolver a este homem o prazer, a alegria, o contentamento, a paz interior, é dar-lhes a certeza da vida eterna, da imortalidade da alma. E Deus continua na sua relutância intrínseca, dioturna, em favor do homem. Nós não vemos boa vontade nos homens para com Deus, mas vemos boa vontade de Deus para com o homem. Esta é a grande verdade. E nesta live, que será uma live curta, não será longa, para não vos cansar, eu quero falar deste homem em 3 estágios. Eu quero falar deste homem em 3 estágios. Primeiro estágio, eu quero falar do homem sem Deus. O homem sem Deus.
O segundo estágio, eu pretendo falar do homem afastado de Deus. O segundo estágio, o homem afastado de Deus. E o terceiro estágio, eu quero falar do homem junto a Deus. O homem sem Deus, afastado de Deus e junto a Deus. Como é que você caracteriza um homem sem Deus? Como é que você discerne? Como é que você disseca? Como é que você visualiza o homem sem Deus? Em primeiro lugar, o homem sem Deus é aquele homem que anda de qualquer maneira no curso do seu próprio entendimento, dos seus próprios caprichos humanos inerentes ao pecado. O homem sem Deus, ele anda sem freios, sem temor, porque o temor gera conhecimento. O temor gera consolidação de fé. O temor gera entendimento de Deus. O temor a Deus é o princípio da sabedoria. Então, o homem sem Deus, ele caminha de maneira desgovernada. Ele não sabe de onde vem e não sabe para onde vai no seu futuro. Ele não disseca, ele não tem o entendimento do projeto de Deus para com a sua alma. Ele vive por viver, mas ele não tem conhecimento de causa a respeito dos projetos de Deus para com ele, das promessas de Deus para com a sua vida. O homem sem Deus é aquele homem que não tem um gerenciamento de sua conduta peculiarizada na grandeza da palavra. O homem sem Deus é pobre de entendimento. O homem sem Deus, ele anda de maneira instintiva. A sua razão não discorre sobre o projeto de Deus. Sua razão não entende a palavra de Deus no seu curso soteriológico. Ele vive nos degradantes e ínvios pecados do seu próprio corpo, da sua própria cobiça, insaciável. Os seus projetos são projetos finitos, são projetos macularizados pelo pecado. Ele não consegue enxergar um palmo na frente do seu nariz a respeito das coisas do Senhor Deus. As pessoas a cada dia se afastam do seu Criador. Eles não têm um norte espiritual para a sua existência. Eles não têm um qualificativo bíblico para que as suas vidas sejam pautadas e normalizadas pelo plano do Senhor. Como é triste vivermos esta vida tão diminuta, tão transitória, tão efêmera, tão passageira, sem obter, sem absorver nenhum conhecimento das grandezas de Deus, dos seus projetos, planos e propósitos. A ignorância a respeito de Deus e de suas obras faz com que o homem se embruteça por dentro a cada dia, tornando-se bruto para consigo mesmo, não querendo moldar-se diante da magnitude da palavra do Senhor, que gera neste homem
uma fonte de conhecimentos sem precedentes na história. Todo homem, estou fazendo no sentido genérico, homem e mulher, que tem um conhecimento apreciativo da Bíblia, ele vive sua vida pautada em normas definidas, normas altruísticas, normas que preponderam o seu direcionamento na sua vida diária e peculiar. O homem que tem conhecimento de Deus é o homem que tem freios, que tem cabresto, que ele não segue no curso da sua carne e dos pensamentos, mas ele observa primeiro o que diz as Escrituras. O homem sem Deus é um réu dos seus próprios pecados. Ele apunhala diariamente a sua própria alma e não consegue discernir, dissecar o grande projeto de Deus em ter enviado o seu Filho Jesus para nos trazer vida e vida em abundância. O homem sem Deus, isso é o primeiro estágio da nossa palavra, é o homem que é servo do pecado. O homem sem Deus, como está escrito em Efésios 2, 11 e 12, vive no curso das suas próprias desilusões, descambando para o inferno, descambando para o lamaçal, fora dos conceitos divinos, sem obediência ao seu Criador, vivendo no curso da sua própria intuição maligna, dirigido por pensamentos completamente antagonizados à obediência à palavra do Senhor. Este é o homem sem Deus. Em segundo lugar, este homem sem Deus, ele torna-se servo do pecado. Servo do pecado. Como está escrito em Efésios, capítulo de número 2, versículo 2 e 3. João, capítulo 8, verso 34. Servo do pecado. Como é triste, como é ignóbil, como é deplorável você ser servo do pecado, o pecado se assenhorou de você, dominou a sua vida em todas as diretrizes. Veja a grande diferença, a conceituável diferença em sermos servos de Deus e servos do pecado. Submissos ao pecado. Há pessoas que vivem dia e noite maquinando o pecado. O pecado cansa. O pecado dilacera a alma, danifica o espírito, mancha o caráter. O pecado destrói a vida, antecipa a morte. O pecado é terrível. É o opróbrio das nações. É o assassino da vida eterna. É cruel, crudelíssimo. Mas o Filho do Homem veio para desfazer as obras do diabo. Jesus veio desfazer o pecado da carne, oferecendo-se uma vez como oblação pelos nossos pecados, como substituto eterno das nossas transgressões, se colocando em nosso lugar. Aqui vem a doutrina da imputação. Todas as nossas dívidas foram debitadas em sua conta e ele paga com a moeda que o Pai reconheceu. E Pedro disseca sobre isso, dizendo: não foi ouro nem prata que fostes resgatado de vossa vã maneira de viver, mas com precioso sangue, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Queridos e amados irmãos, como é triste este primeiro estágio do homem, o homem sem Deus. É horripilante. Eu sei de você que está me vendo e me ouvindo por esta live, nesta quinta-feira. Por gentileza, pare de pecar. Se entregue a Jesus esta noite. Convide a sua família para oferecer a Deus o seu louvor e a sua expressa gratidão.
Se alguém peca e vive na prática do pecado, tornou-se servo do pecado. Servo do pecado. O pecado se assenhorou dele, na sua mente, nos seus olhos, na sua pulsação. Mas o Filho do homem, Jesus Cristo, veio para libertar. E ele promove esta noite liberdade para você, vida eterna para você. A grandiosidade do seu sacrifício expiatório na cruz é o ápice, é a grandeza, é o colorário, é a dinâmica de Deus para proporcionar ao homem caído, no estado mais degradante possível, a perfeita e gloriosa reconciliação. E sobre isso Paulo também enfatiza que ele, o Deus Pai, nos deu o ministério da reconciliação. Reconcilie-se depressa com seu Criador, enquanto é dia. Estou falando no sentido espiritual, porque chegará uma noite fatídica na história, quando ninguém mais poderá fazer nada. A noite espiritual, a noite do juízo de Deus, implacável, absoluto, está para chegar a qualquer momento. Então, por gentileza, pare agora na encruzilhada da sua vida. Pense agora na degradação dos seus pecados que está ali capitulando para a morte eterna. E Jesus veio para te salvar, para perdoar os teus pecados, absorver as tuas culpas, te dar um projeto, um plano glorioso de vida eterna. Ele não veio para condenar, mas para salvar o mundo dos seus pecados. Então, este é o primeiro estágio do homem. O homem sem Deus anda de qualquer maneira. O homem sem Deus é servo do pecado. E em terceiro lugar, o homem sem Deus torna-se filho da desobediência. E você sabe que a desobediência, ela gerencia todo tipo de maledicência. Todos os males que existem sobre a terra é cometido pela desobediência, a transgressão das leis espirituais e morais de Deus. Toda vez que você transgride os mandamentos do Senhor, desobedece o projeto de Deus, você recebe uma sentença. Somos frutos da nossa semeadura e seremos escravos da nossa colheita. Pare um pouquinho. Reflita no grande amor de Deus por você. É inimaginável. Torna-se quase que incompreensível à mente humana este grande e glorioso amor que vem do céu, esculpido em Cristo Jesus, no Filho unigênito de Deus Pai, para promover uma tão grande, histórica e poderosa salvação. Todos aqueles que receberam a Jesus como Senhor e Salvador gozam dessa esperança que brota a cada dia como uma fonte que jorra águas cristalinas do seu interior. Então, querido amigo, querido irmão, o primeiro estágio do homem sem Deus é aquele homem que anda de qualquer maneira, é aquele homem que é filho da ira e aquele homem que anda como filho da desobediência. Pare de desobedecer ao Senhor. Se aproxime de Deus. Ele tem um plano para a sua vida. Ele não desiste de você. Saiba que a grandeza do seu amor é a grandeza do seu abraço, é o projeto da reconciliação. Venha para os braços daquele que te ama e te aceita da maneira que tu és, da maneira que tu estás, oprimido, sobrecarregado, dilacerado da alma, sentindo dores cruéis na própria consciência. Jesus quer aliviar o teu fardo, como está escrito em Mateus 11, 28 e 29. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei.
Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para vossas almas. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Venha para os braços de Jesus esta noite. O segundo estágio do homem, eu chamo de o homem afastado de Deus, afastado dos seus propósitos, do seu plano. Mas antes de eu falar do homem afastado de Deus, eu quero falar do homem junto a Deus. Eu acho que isso é tão importante, de uma relevância tão extraordinária. Primeiro o homem sem Deus, agora o homem junto a Deus. O homem junto a Deus é o homem vivificado. Efésios 2:8, e nos vivificou. Olha lá, estando nós mortos em ofensas e pecados, pelo seu muito amor com que nos amou. Juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Isto não vem de vós, é dom de Deus. E não vem de obras, para que ninguém se glorie. Coisa extraordinária essa vivificação. Quando o homem se encontra junto a Deus, vivificado, redivivo, passou da morte para a vida. Agora ele pode sentir a presença de Deus, o caminhar com Deus, a glória de Deus, a voz de Deus, tangível aos seus ouvidos. Ele pode exaltar a Deus com louvores, que procede de um coração grato pela obra expiatória da redenção. O homem junto a Deus é o homem que está protegido. Salmo 91, verso 1 e 2. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do meu Deus, ele é o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Então, o homem junto a Deus é um homem protegido pelo Senhor. Você não está só, meu amado irmão. Nesta jornada, nesta caminhada da vida, você não está só jamais. Ele é o teu célebre acompanhante. Ele está contigo nas curvas da estrada, nas noites mais escuras, nos dias mais parturientes de dores, quase que insuportáveis. Ali ele está. Ele tem um colo para te dar, ele tem mãos estendidas para te abençoar e ouvidos para te ouvir. Sua voz é cálida, mansa, suave e eterna. Todos os filhos conhecem a voz do seu pai de longe. Assim é Deus. Nós conhecemos sua voz, o palmilhar da sua caminhada, o seu sopro divino quando vem sobre nós na égide do Espírito Santo. Quem não conhece um louvor em línguas estranhas? Quando nós saímos do natural e entramos no sobrenatural. Este é o homem com Deus, vivificado, transformado, justificado, apaziguado, santificado. Não há coisa melhor nesta vida do que viver uma vida com Deus e junto a Deus. Eu não trabalho para Deus, eu trabalho com Deus, eu vivo com Deus, eu gosto com meu Senhor de uma comunhão intrínseca, eu conheço sua voz, conheço o toque do seu Espírito quando vem a minha alma, conheço quando ele me inspira a falar do seu amor, da grandiosidade eterna da sua palavra. O homem junto a Deus faz a grande diferença. Nos séculos absurdos que vivemos, o homem se esqueceu de Deus. O homem está longe de Deus e cada dia mais afastado de Deus e dos princípios eternos da sua palavra. Esta noite é uma noite de reconciliação. Eu estou falando do homem em 3 estágios. Primeiro, sem Deus. Segundo, junto a Deus. Você não gostaria de, nesta noite, se apresentar a Deus?
Você não gostaria de, nesta noite, estar mais junto de Deus? Você não gostaria de reconhecer que você é a causa de Deus ter se afastado de você? Por causa da sua transgressão, do seu pecado, você macularizou a sua fé. Volta em tempo hábil. Te aproxima do Senhor. Te quebranta diante dele. Pede perdão. Ele é um Pai que lança os nossos pecados no mar do esquecimento e diz, e deles não me lembrarei mais. Por que não vens hoje para os braços de Jesus, nesta quinta-feira, às 22h16? Vem para os braços daquele que te ama, daquele que te quer, daquele que só quer te abençoar. Aleluia! Só quer salvar a tua alma, só quer devolver a alegria que você perdeu nas curvas e nos vendavais desta vida. Ele tem o melhor para te ofertar. Vinde a Ele esta noite. Ele te aceita como tu és. Ele lapida o teu caráter. Ele forja em você um verdadeiro caráter espiritual. Um homem de Deus, uma mulher de Deus, um jovem de Deus, uma pessoa singular e diferenciada. Venha para junto de Deus. Não há nenhum prejuízo quando estamos junto de Deus. E em terceiro lugar, o homem junto a Deus, ele torna-se filho de Deus por adoção. E aí ele chama Abi Pai. Quando ele diz Abi Pai, ele diz papai. Quando eu digo pai, eu estou falando para o meu pai um relacionamento de intimidade. Mas quando eu digo papai, a minha intimidade aumenta, se estreita mais. Permita que esta candura de intimidade fraterna e paterna com seu Criador aumente esta noite. E que esta epopeia grandiosa de glória e de salvação lhe revista hoje com toda a grandeza escriturística da Bíblia Sagrada. E que você torne-se, a partir desta noite e desta live, a pessoa mais feliz da terra. Esse é o plano, esse é o projeto de Deus para com a sua alma, para com seus filhos, para com a sua família, para com seus vizinhos. Este é o grande projeto de Deus. Não se esqueça, pode bater no peito e dizer, eu sou amado por Deus. Ele me aceita como eu sou. Ele lapida o meu caráter. Ele forja em mim o seu próprio caráter. Minhas mãos estão nas mãos dele. As minhas diretrizes foram entregues para ele. Entrega teu caminho ao Senhor. Confia nele. E o mais tudo ele fará. Mas em terceiro lugar, para nós terminarmos a nossa live esta noite e não cansar vocês, o homem em 3 estágios. Primeiro, vou repetir, o homem sem Deus. O homem sem Deus é um réu. Segundo lugar, o homem junto a Deus. Terceiro lugar, o homem afastado de Deus. O homem afastado de Deus, ele está em Lucas 15:24. É o homem que passa fome. Fome espiritual. Sede espiritual. A maior fome que uma pessoa pode passar nesta vida, além da fome física, por falta de ingestão de alimento, é a fome espiritual. O homem não conhecer a Deus, o seu próprio Criador. Conhece o Deus histórico, mitológico, fictício, lendário, imaginário, aparente, mas você não conhece ainda um Deus experimental, um Deus que se revela ao homem, um Deus que fala com o homem. É esse Deus que eu faço questão que você experimente hoje. O plano e o projeto de Deus está diante de você. Ele não abdica disso. O homem sem Deus, ele passa fome espiritual. Ele torna-se um mendigo espiritual. Ele torna-se um coitado espiritual. Porque de que adianta para o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Venha possuir as riquezas de Deus. Venha possuir os tesouros de Deus. Venha para perto do Senhor, para os seus braços de amor. Ele quer te abraçar, abraçar a tua própria alma.
O homem sem Deus, Jeremias 13:10 diz que para nada presta. O homem sem Deus é desgovernado. Ele não conceitua o projeto da vida eterna no seu interior. O homem sem Deus é aquele homem que só conhece as coisas daqui. Ele não conhece as coisas de cima. Ele não conhece as coisas espirituais. Ele só sabe o que é comer, vestir, calçar e pecar. Somente isso. Ele vive servindo a mamon, ao dinheiro, e as coisas corriqueiras desta vida tão efêmera, tão transitória, tão passageira, tão aparente. Mas o homem com Deus, ele ajunta tesouro no céu. Aleluia! Onde nem a traça corrompe, nem os ladrões roubam. Porque aonde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Venha para os lados de cá, para o lado da cruz de Cristo. Aqui está o homem, conceituavelmente em Jeremias 13, verso de 1 a 13, em 3 estágios. Primeiro estágio, o homem sem Deus. Segundo estágio, o homem junto a Deus. E o terceiro estágio, o homem afastado de Deus. Se você quiser esta noite se reconciliar com seu Criador, eu orarei por você. Traga sua família para perto de Deus, seus filhos, seus amigos, seus parentes, e fale que Deus não é mitológico, que Deus não é fictício, que Deus não é transitório, que Deus não é imaginário, que Deus não é aparente, que Deus não é lendário. Deus é um Senhor que se revela às suas criaturas, que te fez a sua imagem, segundo a sua semelhança. Ele não desiste de você. Ele quer você. Não para ficar com ele um dia, mas por toda a eternidade. Receba a bênção de Deus e aqui está, patenteado nesta noite, nesta live tão curta, mas tão objetiva, o homem em 3 estágios. Deus te abençoe, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Boa noite, irmãos. A paz do Senhor.